Olá, uma ótima tarde! A gente agora atualiza as últimas notícias do Brasil e do mundo neste domingo, dia 30 de novembro. Uma delegação da Ucrânia se reuniu com autoridades dos Estados Unidos na Flórida. O secretário de Estado americano Marco Rubio participou deste encontro. Os representantes de Kiev buscam garantias nestas negociações pelo fim da guerra. Nossa correspondente Mariana Janjacmo tem mais detalhes sobre este acordo que tarda a sair. Mariana, teremos talvez alguns grandes avanços desta vez? Olha, é difícil saber, né? Nessa guerra que já se arrasta há quase 4 anos, essas conversas terminaram agora lá na Flórida. O secretário de Estado americano Marco Rubio disse que a reunião foi produtiva e que há trabalho a ser feito, mas é uma fala muito geral, né? Uma fala, inclusive, que ele costuma dizer mesmo depois de reuniões, então fica difícil a gente realmente saber o que foi discutido ali, se algum progresso real foi feito de fato. O que a gente sabe de uma fonte que estava lá nessas reuniões é que a reunião estava sendo construtiva, mas tocando em temas difíceis, como não poderia deixar de ser, né? Porque basicamente os Estados Unidos e a Ucrânia estão discutindo uma proposta que era extremamente vantajosa para a Rússia e muito pouco vantajosa para a Ucrânia, inclusive com alguns pontos considerados inegociáveis pelos ucranianos. E essa fonte disse também que o lado ucraniano começou a reunião agradecendo os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos está caminhando ao lado da Ucrânia. E isso é interessante de perceber porque Donald Trump já falou várias vezes a Zelensky que Zelensky não era grato pela ajuda oferecida pelos Estados Unidos. Então é interessante observar a forma que esse novo líder da delegação ucraniana começou essa reunião. Eu digo novo líder porque o então chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, que liderava as delegações ucranianas nessas negociações, renunciou ao cargo em meio a investigações sobre um esquema de corrupção. Então essas são as primeiras conversas com essa nova liderança à frente da delegação ucraniana. Conversas que aconteceram então na Flórida. Hoje é domingo, fim de um feriado prolongado aqui nos Estados Unidos, do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças. Então muitas autoridades não estão aqui em Washington, como o próprio Trump. Na verdade, Trump deve voltar no final da tarde, assim como outras autoridades devem voltar no final da tarde aqui para a capital americana. Então, essas conversas aconteceram lá na Flórida entre a delegação ucraniana e a delegação americana. E depois dessas conversas, os americanos também vão falar com os russos. Então, o que sair dessas conversas de hoje deve ser tratado também com os russos na semana que vem. E é aí que fica difícil a gente entender, né, a sua pergunta sobre será que a gente vai ter algum tipo de avanço, porque é muito difícil imaginar os dois lados concordando com o mesmo documento, dadas as ambições e dados os posicionamentos tão diferentes que sustentaram todo esse impasse até agora. A primeira proposta feita pelos Estados Unidos foi uma proposta prevendo ali a diminuição do exército da Ucrânia, que a Ucrânia se comprometesse a não entrar para a OTAN, e isso era o que Zelensky mais queria, né, e vem brigando já há tanto tempo para que acontecesse. Também previa que a Ucrânia cedesse territórios como a região leste de Donbass para a Rússia. Então, pontos que agradavam muito a Rússia. Agora, a questão é, se saírem de fato do papel, a Rússia vai aceitar? Então essa é a pergunta que fica a partir dessas conversas que aconteceram nesse domingo. Perfeito, Mariana. A pergunta que fica também a partir de agora é, caso a Ucrânia não aceite estes termos, a relação com os Estados Unidos permanece, vai perder um aliado importante? São muitas estas perguntas, os questionamentos. Obrigado, bom trabalho. Estas foram as principais notícias de momento. Nós voltaremos logo mais com mais atualizações. Até!